Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Uma Breve História. Gostaria de agradecer a todos pelo apoio aqui no canal, muito obrigado mesmo. Também gostaria de pedir que deixassem o seu like aqui nesse vídeo e cliquem no botãozinho vermelho inscrever-se aqui embaixo. É fácil, rápido e me ajuda bastante. Sem mais delongas, vamos ao vídeo de hoje. A Primeira Guerra Mundial, também conhecida como a Grande Guerra, foi um dos maiores conflitos de toda a nossa história, além de mudar bastante o mundo que vivemos hoje. Para se entender o porquê a Primeira Guerra Mundial começou, devemos entender a Europa no século XIX. Na segunda metade do século XIX, as potências europeias começaram a dividirem entre si novas colônias por todo o mundo, pois esses países queriam tanto matéria-prima para abastecerem seu país, quanto mercado consumidor para que essas colônias comprassem seus produtos. Esse período ficou conhecido como imperialismo. Porém, nessa divisão, alguns países ficariam com muitas colônias e outros com poucas. Um dos países que não se deu bem com essa divisão foi a Alemanha. A Alemanha, em 1871, tinha acabado de se unificar, ou seja, existiam várias Alemanhas, mas em 1871 seriam uma só Alemanha. Então, por se unificar um pouco tarde, ficaria com poucas colônias. Agora, voltando ao que interessa, a Alemanha, em 1870, acabou se envolvendo numa guerra com a França. Depois de quase um ano de guerra, os alemães derrotaram os franceses, impondo a eles uma indenização e a perda do território da Alsácia-Lorena. Com isso, a França ficou meio pé da vida com a Alemanha. Enquanto isso, nos Balcãs, uma região que fica mais ao sul da Europa, muitos países alcançariam a sua independência, como a Grécia, a Sérvia, dentre outros. E dois impérios naquela região estavam perdendo o controle desses países, o Império Otomano e o Império Austro-Húngaro. E a Sérvia, que alcançava sua independência, não desejava somente seu território, mas queria se expandir pelos Balcãs. Sonhava na Grande Sérvia. E, durante todos esses acontecimentos que disse, os países europeus, temendo uma verdadeira guerra, começariam a fazer alianças para não ficarem sozinhos em caso de guerra. Essas alianças ficariam conhecidas como Tríplice Aliança e Tríplice Entente. Não confunda a Tríplice Aliança da Primeira Guerra Mundial com os aliados da Segunda Guerra Mundial. A Tríplice Aliança foi formada pela Alemanha, pelo Império Austro-Húngaro e pela Itália. E a Tríplice Entente foi formada pela França, Inglaterra e Rússia. Com essas alianças e com esses países se armando enlouquecidamente para a guerra, só faltava um motivo. E enfim, chegamos em 1914, o ano de início da Primeira Guerra Mundial. Em viagem à Bósnia, o herdeiro do trono austro-húngaro, Francisco Ferdinando, durante sua visita a uma cidade chamada Sarajevo, foi assassinado com sua mulher por um estudante. Por esse assassinato, os austríacos encontraram um motivo para culpar a Sérvia e entrar em guerra com eles. O Império Austro-Húngaro decidiu então com a Alemanha o que fazer e decidiram mandar uma carta à Sérvia, dizendo mais ou menos assim: Sérvia, você tem duas escolhas, ou você aceita o que nós estamos propondo, ou é guerra. E aí? A Sérvia então nega esse acordo, pois ele colocava a Sérvia em dificuldade em vários pontos. Assim, em julho de 1914, o Império Austro-Húngaro declara guerra à Sérvia, mas a Sérvia tinha parceria com os russos. Então, a Alemanha declara guerra aos russos e de cara à França também. E também o Império Otomano chega na brincadeira no lado da Tríplice Aliança, ao lado da Alemanha e do Império Austro-Húngaro. Em poucos dias, o mundo estava em guerra e os combates estavam só começando. O plano alemão era bem simples: invadir a França rapidamente e só depois se preocupar com os russos. Mas as fronteiras da França estavam muito bem protegidas. Então o plano para a invasão da França mudou para invadir a Bélgica e de lá atacar os franceses. E foi assim mesmo que aconteceu.
No início da guerra, os soldados alemães procuravam avançar o máximo possível pelo território inimigo, sem muita enrolação. Essa fase da guerra ficaria conhecida como Guerra de Movimento, mas a ofensiva dos alemães foi sendo resistida, então os exércitos começariam a manter suas posições, sem avançar nem recuar. Essa parte da guerra ficou conhecida como Guerra de Trincheiras ou Guerra de Posição. A trincheira era um buraco cavado no chão com uns 2 metros mais ou menos, protegido por sacos de areia em que os soldados ficavam atirando e defendendo com suas armas, das mais diversas. E no meio desses 2 exércitos ficava a Terra de Ninguém, que era uma área completamente minada com explosivos, e quem pisasse lá iria para o além. Até 1917, os Estados Unidos estavam neutros na guerra, só lucrando com a venda de produtos e armamentos. Mas devido aos alemães atacarem e afundarem diversos navios dos Estados Unidos, em abril desse mesmo ano, o Tio Sam entrava na Grande Guerra ao lado da Tríplice Entente. Mas, para grande sorte dos alemães, também em 1917 a Rússia saía fora da guerra devido à revolução que lá ocorria. O governo de Lenin decide então sair fora da guerra para acabar de vez com o sofrimento do país. A entrada dos Estados Unidos foi crucial para a vitória da Tríplice Entente. Foram desembarcados mais de 4 milhões de soldados americanos na Europa e em 1918 as últimas ofensivas aconteceriam. Os alemães então em 1918 só tinham uma opção: atacar. Prepararam então suas ofensivas finais e nesse mesmo ano começavam suas ofensivas. No início se saíram até bem, chegando mesmo a estar próximo a Paris, mas os franceses, britânicos e americanos contra-atacaram rápido, retomando assim muitas das regiões que os alemães conquistaram. O povo alemão, já fatigado da guerra, depois de 4 anos de guerra constante, reclama e exige o fim da guerra. E em novembro de 1918, o imperador Guilherme II, já não aguentando mais as pressões, abdicou, saiu do trono, saiu do governo. E a Alemanha então assinaria um armistício em um vagão de trem que acabava com os combates na França. E logo a Primeira Guerra Mundial chegaria ao fim. Inclusive, nesse mesmo vagão que a Alemanha se rendeu em 1918, Hitler faria a França se render em 1940 na Segunda Guerra Mundial. Já em 1919, os países vencedores criariam um tratado de paz, praticamente o impôs à Alemanha como culpada da guerra. O Tratado de Versalhes, como ficou conhecido, impôs uma série de condições à Alemanha, como reduzir o exército alemão a 100 mil homens, não produzir navios de guerra muito grandes, não produzir blindados e tanques de guerra, não ter uma força aérea e ainda depois de tudo isso e muito mais, uma conta altíssima para pagar aos países vencedores. Apesar de todos os horrores da Primeira Guerra Mundial, dos mais de 8 milhões de mortos e 20 milhões de feridos, nela muitas tecnologias que conhecemos hoje foram criadas ou melhoradas, como por exemplo o tanque de guerra. Foi criado em 1917 pelos britânicos e até hoje são uma das peças-chave de qualquer exército no mundo. Também os aviões, que eram bem novos naquela época e só serviam para observar o campo de batalha, foram equipados e transformados ao longo da guerra em verdadeiros caças. O mapa da Europa também mudou bastante depois da Primeira Guerra. O Império Austro-Húngaro, o Império Otomano e o Império Russo deixariam de existir, dando lugar a países separados, como a Áustria, a Hungria, a Turquia e a União Soviética. A situação alemã após o final da guerra estava muito crítica e uma crise assolaria o país nos próximos anos. E, no meio disso tudo, um jovem soldado alemão sobrevivente da guerra começaria a se envolver com um partido novo,
que logo seria um dos maiores partidos alemães e ele seria líder supremo da Alemanha e levaria o mundo mais uma vez ao colapso em 1939. É isso aí, galera, não se esqueçam de deixar o seu like aqui embaixo, de se inscrever no canal, ative as notificações também para ficar sabendo dos próximos vídeos. Fiquem atentos também à página do Facebook do canal, vou estar deixando o link aqui na descrição e por favor deixem as suas sugestões aqui nos comentários para que eu possa fazer os próximos vídeos. Muito obrigado pelo seu acesso e eu vejo você no próximo vídeo.